Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast da Semente, Escola de Educação Audiovisual, e a gente inaugura nesse programa a nossa série Educação Audiovisual na Prática. E para conversar um pouco sobre esse assunto, eu gostaria de convidar a Ana Bárbara Ramos. Bem-vinda, Ana Bárbara. Oi, Isaac, boa tarde. Obrigada. Um prazer estar aqui conversando, estar junto com o Felipe também, Alegria. nessa primeira rodada aqui do nosso podcast. Bem-vinda, Ana. E Felipe Barquete. Fala, Felipe. Fala, Isaac. Oi, Ana. E bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo que está aí presente ouvindo a gente. É uma satisfação começar essa nova iniciativa da Semente e convido todo mundo que esteja participando agora e que possa nos acompanhar e contribuir com o nosso podcast. Maravilha. Pessoal, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, que inaugura a nossa série, queria só contextualizar. Estamos gravando esse podcast no dia 23 de abril de 2021, um ano depois que a pandemia teve início, né? Ainda nesse momento, o Brasil vivencia uma das piores crises da sua história, milhares, centenas de milhares de pessoas mortas e uma crise econômica gigantesca que tem levado o país a condições muito precárias no que diz respeito à nossa existência mais básica, né? Bom, a educação, como todos os outros aspectos da nossa vida, foi intensamente afetado pela pandemia e todos os profissionais da educação estão, desde o ano passado, lidando à sua maneira, com seus próprios meios, para enfrentar o dilema da pandemia. Do dia para a noite, a gente se viu diante dessa espécie de convergência forçada, como a gente tem chamado, essa necessidade de adaptar as nossas práticas e os nossos contextos a essa forma de ensino remoto, que era tão distante, né, da vida de todos nós que trabalhamos com educação e também dos estudantes. E, bom, logo após a pandemia, assim que ela teve início, a Semente propôs uma espécie de uma campanha, né, para refletir um pouco em torno de quais estavam sendo os dilemas daquele momento, um ano atrás. Bom, a gente vai falar do que a gente tem feito um ano depois, mas eu queria começar então perguntando para ti, Felipe, como é que foi essa campanha, como que ela se deu e de que maneira ela contribuiu para esse desenvolvimento de uma discussão em torno da educação audiovisual na escola. Bom, Isaac, quando começou a pandemia, a gente também foi totalmente desestruturado pelo contexto, né? Enfim, as escolas fecharam, a gente parou de trabalhar onde a gente trabalhava, os vínculos com as professoras e parceiros que a gente tinha balançaram bastante, né? E depois de alguns meses, o sentido que a gente encontrou para poder atravessar esse momento foi justamente o apoio mútuo, né? Então, a gente foi buscar ajuda e também buscou ajudar quem estava precisando, né? Então, foi nesse contexto que então a gente lançou essa campanha, uma campanha de cocriação de soluções, de alternativas, né, metodológicas para esse momento, com ênfase na questão da educação audiovisual. E então fizemos uma enquete, enfim, perguntamos muitas coisas para poder conseguir fazer uma leitura do contexto e também perguntamos para as professores que responderam, enfim, como é que a gente poderia desenvolver soluções e alternativas para ajudá-los, né? Então foi assim que a gente começou e também fizemos muitas conversas mais individualizadas e aprofundadas com parceiros e que nos ajudou a também seguir ao longo do ano desenvolvendo essas alternativas. De fato, é uma boa lembrança essa, né? Que junto com essa pesquisa, né, mais geral, né, de professores que a gente nem conhecia, né, que atendeu ao nosso chamado, a gente fez uma conversa muito próxima, assim, uma escuta muito apurada, né, com professores que estavam com essas dificuldades, né, com coordenadoras pedagógicas, com diretoras de escolas, assim, para tentar entender de que forma a gente poderia colaborar, né? Então, quando o Felipe fala desse processo de cocriação, está nesse lugar mesmo, né? De receber e fazer essas trocas, né? De que forma a gente consegue chegar mais próximo das dificuldades. Bom, então foi isso. A partir da pesquisa, vocês mapearam problemas e dificuldades que estavam sendo ali compartilhadas por professores e professores, né?
E aí chegamos, então, a esse quadro com 4 grandes questões que são correlacionadas, umas interferem nas outras, evidentemente, mas que, por um princípio didático, a gente tenta explicitar da seguinte maneira, né? Dificuldades relacionadas à infraestrutura e ao acesso às tecnologias, dificuldades de ordem técnica, que tem a ver com o manejo dos recursos, dificuldades de caráter mais metodológico, né, no que concerne à construção de experiências de ensino-aprendizagem, e, por fim, as relações com os próprios estudantes, então, uma dificuldade na promoção de experiências mediadas pelas telas que produzam engajamento. A gente vai falar sobre cada um desses 4 pontos, então, e antes de, bom, já introduzindo, eu queria começar com uma pesquisa da Unicef, que foi lançada no início desse ano, em março, que é uma pesquisa bastante preocupante, que revela que ano passado, em outubro de 2020, 5 milhões e 500 mil estudantes que estavam matriculados no ano letivo não haviam tido nenhum tipo de atividade durante o mês de outubro. A gente sabe que a pandemia no Brasil ela tem classe social e tem cor. São os jovens negros, aqueles que são os mais afetados, né, os que foram mais prejudicados e que têm sofrido as maiores consequências da falta de acesso. E, por outro lado, os professores têm, muitos deles, que fazer investimentos próprios para conseguir adquirir ferramentas, pacote de dados, justamente para poder dar as suas aulas, né? E aí vem a pergunta, de que modo a educação audiovisual pode lidar com esse problema, longe de tentar dar uma resposta, entendendo que é um problema infraestrutural gigantesco, né? Mas há algo que a educação audiovisual pode fazer para tentar criar alternativas para essa grande problemática? Felipe? Pois é, Isaac, assim, sem desconsiderar a nossa necessidade de se articular e fortalecer a nossa compreensão política sobre esse problema, né, e pressionar cada vez mais daqui para frente uma resolução estrutural do que está colocado, né, sem desconsiderar isso, a gente pode trazer as contribuições da educação audiovisual do ponto de vista de processos e metodologias que podem ajudar a pelo menos minimizar, sabe? Então, assim, diante do impossível, como a gente pode trabalhar e desenvolver uma metodologia que incorpore o possível? Acho que a discussão que a gente está trazendo é um pouco essa, sabe? O que está acessível e disponível aqui e agora, né? O audiovisual ele não está apenas ali nas câmeras de cinemas caras de Hollywood, né? O audiovisual está na tela do celular, tá, enfim, e hoje, enfim, esse entendimento já é bem compartilhado e reconhecido pelos professores e professores do país. Então, a gente agora pode começar a pensar metodologicamente, de uma forma um pouco mais consistente e ampliada, né? O que é possível, né? O que tá à mão e como a gente pode incorporar esse possível no desenvolvimento de metodologias que sejam relevantes para promover experiências de aprendizagem significativas nesse momento, né? Então, assim, são vários exemplos possíveis que a gente tanto apresenta e apresentou nos nossos cursos de formação, como também a gente aprendeu com as experiências das professoras que trabalham com a gente, né? Ana, traz algum exemplo aí sobre o que é possível fazer em contextos com muita dificuldade estrutural. Então, ao te ouvir, eu fiquei lembrando de algumas experiências, né? Mas eu vou destacar uma que eu acho que chamou atenção. Ela aconteceu justamente nesse primeiro período, né, da pandemia, né? Inclusive numa escola que fica aqui na Paraíba, no município do Conde, né? Uma professora resolveu, convidou seus alunos, né, para uma prática muito simples, né? Pensando menos até na questão da aprendizagem, mas pensando na manutenção do vínculo, né? Nessa direção, ela perguntou para as crianças com quem ela conseguia conversar no WhatsApp, né? Como é que eles estavam em casa, né? E aí eles produziram, aí ela pediu para que eles produzissem, por exemplo, fotografias e para eles narrarem essas fotografias, essas imagens a partir dos sons que elas gravavam diretamente no programa, né, no aplicativo. Né? Então, ela fez aí um apanhado, né, de práticas com o audiovisual, né, e que foram muito interessantes, que a gente usa, inclusive, como exemplo, né, para essas circunstâncias, né, em que não tenho a infraestrutura, mas como é que eu posso fazer, como que ele colocou, dentro do que é possível. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo interessante.
que desencadeou uma série de processos assim, inspiradores, inclusive para outros educadores. Maravilha, Ana, Felipe. Lembrando que a gente pode depois compartilhar no nosso perfil do Semente essas experiências para que quem está ouvindo a gente tenha acesso e possa acompanhar também essas possibilidades metodológicas com a educação audiovisual. Puxando uma linha aí dessa conversa da infraestrutura, queria chamar a atenção para um dado também que tem estado no meu radar, assim, que é de que houve uma redução do número de computadores presentes das famílias brasileiras, enquanto os celulares têm se transformado como tecnologia absoluta, né? 98% das casas no Brasil já têm disponíveis celulares, ainda que muitas dessas casas lidem com dificuldades de acesso à internet por meio dos pacotes de dados e acesso às redes de banda larga, né? Mas, de toda maneira, é importante a gente pensar que, se os celulares se transformam numa tecnologia absoluta, vai ser necessário a gente olhar para eles também como possibilidade de construção e de possibilidades metodológicas, né? E aí, a partir disso, vem um segundo aspecto de dificuldade relatado pelas professoras, que é justamente a dificuldade com a dimensão técnica, o manejo desses aparatos, câmeras, celulares, gravadores, computadores, né? Claro que isso é motivado por muitas razões, né? Há o fato de muitos desses aparelhos serem em tecnologias importadas, com os programas eles têm nomes em inglês, não são traduzidos, a pouca familiaridade com que essas pessoas, professoras, têm durante o próprio período de formação. E aí vem de novo a pergunta, né? Como lidar? É preciso fazer uma formação em educação, em audiovisual, em cinema, em rádio e TV, para poder trabalhar com educação audiovisual? É preciso uma formação específica para esse tipo de trabalho? Eu vou responder. Eu acho muito interessante essa sua pergunta, Isaac, porque está no lugar assim, de que a gente sabe, né, que os cursos de formação de professores, né, universitários, né, os cursos de pedagogia, eles não apresentam, né, disciplinas que favoreçam, né, a esses aspirantes, né, a professoras, a educadoras, mas isso é um déficit, e eu acho que isso em breve deve ser solucionado, mas assim, trazendo para uma questão mais próxima, assim, fico pensando que não necessariamente você precisa ter uma formação técnica para poder lidar com isso, né? Porque senão a gente vai estar no lugar de formar cineastas, enfim, formar realizadores, né? Mas, de modo geral, assim, eu acho que a gente tem como lidar com isso dentro da escola, inclusive porque o audiovisual, ele está dentro da escola, né? Então, assim, de uma forma mais criativa, né? De que forma é possível fazer isso acontecer, né? E aí, eu acho que o que é mais interessante é pensar num propósito, né? Na intenção. Qual é a minha intenção para, quando eu penso em promover, dentro desse ambiente virtual, uma relação mais interessante, assim, né? Tanto para quem está dando aula, quanto para quem está recebendo essas aulas, né? Para os alunos. E aí eu acho que o audiovisual, ele termina funcionando muito bem nessa direção. E aí eu fico pensando que eu acho que isso pode ser complementado a partir de alguns exemplos, né? Não sei se o Felipe lembra de algum exemplo para poder ilustrar bem. Uhum. A gente pode pensar, a nossa base metodológica, para quem já segue a gente há algum tempo, é a pedagogia do dispositivo, né? Vou falar aqui um pouco sobre ela, mas já articulando com a discussão do primeiro item, né? A questão do possível, de trabalhar com o possível, né? Então, quando a gente escolhe trabalhar com dispositivos de produção audiovisual, usando celulares na maioria das vezes, o que a gente está optando é por uma estratégia de mediação de uma aprendizagem que faça com que a produção da imagem esteja mais à mão, digamos assim, esteja mais acessível e que, no final das contas, são as experiências que esses dispositivos engajam, digamos assim, né? Então, a pedagogia do dispositivo, ela mobiliza, ela engaja os estudantes em experiências, né, através de jogos, brincadeiras, desafios, que fazem com que essas experiências, a partir do momento que elas sejam realizadas e partilhadas entre um grupo, estimule uma prática, uma experiência comum no mundo, digamos assim, né? Em que cada um pode se afetar e se deixar afetar e partilhar, né, as suas
os seus afetos a partir dessas experiências, não é? Então, a pedagogia do dispositivo, ela vem muito a contribuir nesse momento do ensino híbrido e remoto, na medida em que possibilita a promoção de experiências dentro de casa, ao redor da casa, no território, no bairro, sem demandar necessariamente a dinâmica presencial, não é? Então, por exemplo, a gente de um desafio, como, por exemplo, filmar alguém narrando uma fotografia, né? Produzir um inventário de folhas e seres vivos, né? Ou então tirar fotos ao redor do quarteirão, ou seja, pequenos exemplos de práticas que podem ser mobilizados a partir da produção de imagens e sons que permitem a problematização de diversas questões a partir de uma perspectiva disciplinar ou transdisciplinar, né? Então, nesse momento em que as professoras estão lidando com dificuldades técnicas e metodológicas, né? E também com essas dificuldades estruturais, a gente, então, apresenta a possibilidade de, através de recursos simples e práticas também muito simples, fazer com que as experiências de aprendizagens tenham uma qualidade satisfatória, né? E aí, bom, como é que a gente entra na discussão técnica aqui? Elas não demandam em si o domínio muito apurado, aprimorado, por exemplo, da edição audiovisual ou enfim, de estratégias de produção muito complexas, né? É evidente que o desenvolvimento técnico sempre contribui, né? Mas ela não precisa vir à frente, não precisa ser aquele elemento sem o qual eu não consigo fazer nada com a tecnologia audiovisual. Pelo contrário, todo mundo aqui, né, produz imagens com celular hoje em dia, então como é que a gente pode partir disso? Que já é comum, já está de algum modo assimilado e compartilhado, e a partir daí eu foco no meu propósito. Qual é o meu propósito? É fortalecer o vínculo com os meus estudantes, né? É mediar algum tipo de fortalecimento dos vínculos familiares dos estudantes com os seus próximos ali, é talvez mediar alguma aprendizagem de algum objeto do conhecimento que seja possível encontrar dentro de casa ou ao redor ali no bairro, no território. Então, é assim que a gente pode abrir caminhos a partir da educação audiovisual. Legal, gente. 2 comentários a respeito disso, que eu acho que é fundamental essa perspectiva, né, que vocês trazem de que essa dimensão técnica, ela não é algo de onde partimos, as formações não têm início nessa instrumentalização técnica, se a gente quiser, né? Que, por um lado, está super disponível no YouTube, com uma quantidade muito grande de tutoriais, né? São muitas aulas gratuitas, cursos gratuitos, oficinas aí disponíveis na internet que ensinam esse manejo mais imediato dos aparatos, das ferramentas, dos nossos celulares, né? Então, são conhecimentos também que foram popularizados e foram democratizados pela própria presença dessas videoaulas na internet. Mas é interessante pensar que, no caso da educação audiovisual, elas não são o fim, né? A gente não pensa uma formação que tem interesse na instrumentalização de uma dimensão técnica, mas justamente no modo como essa técnica ela está atravessada por uma certa experiência. O que nos leva para o terceiro tópico, desculpa, que é justamente essa reflexão em torno das invenções metodológicas, né? das possibilidades metodológicas. E aí, a partir disso, queria pensar com vocês que até hoje, né, em 2021, há uma espécie de construção em torno da linguagem audiovisual que ainda concebe as imagens e os sons como espécies de ilustração do conhecimento letrado, né? Essa é uma abordagem muito antiga no Brasil. Pra vocês terem ideia, né? Desde 1930, no governo do Getúlio Vargas, já havia um projeto de fazer o cinema uma espécie de alfabetizador das massas, porque ele seria mais acessível, mais de fácil assimilação. Então ele chamava até o cinema do livro das letras luminosas, que é essa ideia de que o cinema ele permitiria uma espécie de transmissão do conhecimento mais ágil, mais fácil, justamente para uma população de analfabetos, né? Então, assim, essa ideia de que as imagens e os sons, o audiovisual, ele funcionaria como uma espécie de transmissor do conhecimento ligado ao entretenimento ou à ilustração, ela é uma abordagem que já foi superada por muitas críticas e metodologias, mas persiste presente na presença de muitos projetos político-pedagógicos e planos de ensino, né? Então, diante disso, como pensar também a educação audiovisual para além
de uma chave de transmissão do conhecimento, como é que a gente aborda o audiovisual no campo de uma construção de metodologias que sejam de natureza mais ativa, que possam instaurar outras experiências de ensino e aprendizagem. O que você diz, Felipe? Olha, Isaac, essa questão, enfim, da relação entre a educação tradicional e o modo de apropriação do audiovisual na escola, bom, acho que a primeira questão a pensar é que, sim, ela ajuda a qualificar essa experiência tradicional. É de uma forma tradicional, não amplifica, de fato, não desenvolve potenciais mais aprofundados da linguagem audiovisual enquanto um instrumento de mediação de aprendizagens, né, um recurso que vai ajudar a promover experiências mais qualificadas, mas sim, ajuda, se é a intenção da professora. Agora, o que a gente pauta é a possibilidade de fazer mais, é a possibilidade de fazer outras coisas, e aí, talvez, pensar a educação audiovisual numa outra chave, né, na relação com uma perspectiva de educação que se paute na afetividade, na resolução de problemas, no engajamento do estudante enquanto protagonista da transformação do mundo, não é? E aí a gente, então, está diante de uma educação transformadora, vamos dizer assim, como se diz hoje em dia, né? Então, pois bem, como é que a gente vê isso na educação durante a pandemia, né? A gente vê uma tendência da reprodução desse formato tradicional das aulas expositivas no Google Meet ou outras ferramentas de bate-papo, né? E aí a gente percebe que os professores, inclusive, canalizam o desenvolvimento das suas habilidades de produção e edição audiovisual ligadas à reprodução desse formato, né? Quantos cursos sobre produção de videoaulas têm aparecido, né? E, por outro lado, a gente percebe que outras possibilidades que trabalham na direção de práticas colaborativas, da invenção de outras dinâmicas interativas, se apropriando dessas limitações impostas pela pandemia, né? Enfim, a apropriação de outras ferramentas digitais, tudo isso fica um pouco a segundo plano, né? Em segundo plano, na maior parte dos casos, né? E por que talvez isso esteja relacionado? Com o que isso talvez esteja relacionado, né? Eu acredito que isso tem um pouco a ver com a compreensão, a percepção que as professoras têm a respeito do audiovisual, né? Pelo modo como historicamente ele se consolidou na sociedade, né? É uma linguagem associada à indústria cultural, ao entretenimento, né? A uma dinâmica de produção muito cara e tudo mais, né? Então, assim, o entendimento de que essa linguagem e a possibilidade de produção, né, de conteúdos audiovisuais dentro da escola seja possível, né? Então, costuma trazer no curso de formação é uma mera reflexão sobre quais gestos é possível a gente promover através mediados, né, através da relação com o audiovisual. Por exemplo, são gestos de investigação da realidade ou são gestos de uma observação passiva dessa realidade? Né? São gestos de construção de conhecimento, de pesquisa e construção de conhecimento? Ou é um gesto de criação de narrativas, é um gesto de produção de uma denúncia sobre alguma coisa, enfim. Então, a gente, quando segura um celular ou uma câmera na mão, a gente, na verdade, está se instrumentalizando a se projetar na realidade de algum modo. E o entendimento de que são muitos os modos possíveis através do audiovisual, eu acho que está no cerne de uma reflexão sobre as possibilidades pedagógicas, né? E aí, a gente pensando sobre isso, a gente vai ampliar as possibilidades nesse contexto do ensino híbrido. Então, nessa direção, eu fico, ao ouvir o Felipe falar, né, vem uma questão que eu acho muito interessante a gente pensar, né, na possibilidade de uma aprendizagem ativa, né? Assim, a gente termina possibilitando, né, com essa pedagogia dos dispositivos, enfim, a partir dessa metodologia, que os estudantes se apropriem do que interessam a eles, né? E a gente tem alguns exemplos assim que eu acho que são muito interessantes para a gente visualizar, né? Por exemplo, tem utilizar
o audiovisual para uma pesquisa, uma atividade com biologia, né? E aí a gente mencionou ali adiante, né, que foi o inventário do inventário vivo, né? Que consiste nisso, né? Olhar ao redor, o que eu tenho ao redor de mim, na minha casa, né? Mapear seres vivos, né? As plantas, os insetos. E isso, nessa investigação, pode ser uma foto, pode ser uma imagem, quer dizer, uma imagem é uma foto, né? Um vídeo, enfim. E aí começa a me relacionar. Eu não estou no livro, né? Eu não estou no livro olhando para aquela figura. Mas eu me desloco, né? Eu me desloco da cadeira e vou olhar o que está no meu quintal. Eu saio da cadeira e vou olhar o que está perto de mim. Então, é uma outra forma, né? Eu já estou vivo ali, me relacionando. Quer dizer, é vivo ativo, né? Eu acho que isso já é um ponto positivo, né? Um segundo exemplo que eu trago é um processo interdisciplinar, né? Vamos pensar também um caso de dois professores, um morando em Alagoas e a outra morando no Paraná. E eles são professores do ensino médio e propuseram fazer um projeto interdisciplinar, e o audiovisual foi o que ligou os dois professores e as suas turmas, que no caso estudantes, adolescentes, né? Foi proposto para eles produzirem filmes cartas. E esses filmes, que é um filme carta, é exatamente uma carta visual, né? Uma carta audiovisual, uma troca. E aí, imagina que coisa interessante, né? Você está lá no Paraná, falando, escreve uma carta que eu vou gravar, que se grava a partir da sua própria realidade, envia para um grupo que está lá no outro lugar, que efetivamente eles não se conheceram, assim, presencialmente, né? Mas a partir desse audiovisual, né, dessa relação, eles puderam estabelecer, né, essas trocas pedagógicas, essas trocas criativas, e tudo isso mediado por essa relação, né? Então, eu acho assim que nessa perspectiva que o Felipe colocou, né, o audiovisual, a educação audiovisual, ela termina possibilitando, né, experiências ativas, experiências que colocam os estudantes de uma forma autônoma, se relacionando autonomamente com o conhecimento, investigando, sabe? Então, isso já possibilita, né, uma outra ação, uma outra forma de estar se relacionando com o conhecimento. E fico imaginando quando eu era estudante, se isso tivesse chegado para mim, meu Deus, teria sido outra experiência, assim. Então, possibilitar isso, né, aos estudantes, ainda mais nesse contexto, né, que está todo mundo se relacionando, como você também já colocou, né, com as câmeras. Como é que a gente também qualifica isso, né? Eu acho que está nesse lugar do professor, do educador, né, mediar também apresentar, né, para os estudantes essas possibilidades. Ana, e com isso você acaba tocando num aspecto central também, né, dos danos e problemas derivados da pandemia, que são os prejuízos na formação socioemocional e no desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes, né, que talvez essa seja uma das questões mais sérias, junto com o problema sanitário, a distribuição de renda, o que está acontecendo agora na educação, e que muitas pesquisas têm relatado que a gente só vai ver as consequências disso talvez na próxima década, é o fato de que muitas crianças estão tendo uma etapa do desenvolvimento na infância fundamental para os processos de crescimento, né, afetada, e quais vão ser os impactos disso a longo prazo, né? Eu acho que é das coisas mais graves e sérias, e isso vai exigir da gente também medidas muito severas para conseguir atender a essa nova dinâmica que vai ser imposta nos próximos anos e tentar minimizar o impacto nessas crianças e adolescentes que são os mais pobres. E aí você falou uma coisa também sobre essa ideia do filme carta como uma possibilidade de produzir encontros, né? E eu fico pensando nessa dificuldade que diz respeito aos estudantes propriamente, que é a última das 4 dificuldades mapeadas por nós, né? Que é uma dificuldade que diz respeito justamente à falta de engajamento, e aí, sobretudo por essas aulas, que, como vocês narraram, aulas de caráter mais, não só expositivo, mas dessas cabeças falantes, né? Eu dou aula no ensino superior e a gente conversa com frequência sobre esse formato de aula, que também no ensino superior é praticado, não é só um problema da educação básica, e a gente tem acompanhado também relatos cotidianos de estudantes que têm falado sobre mal-estar, depressão, melancolia, uma série de sintomas derivados desse
tipo de relação que tem se estabelecido no qual eles estão colocados como sujeitos mais passivos de um processo de ensino-aprendizagem, né? Isso gera uma lógica e um ciclo de desestímulo, porque os professores e professoras também se sentem desestimulados, uma vez que não desejam assumir essa posição. Assim, mais uma vez a pergunta, né? Como que a educação audiovisual tem lidado com essa dificuldade? Como é que ela tem enfrentado o problema da falta de engajamento? E quais são as respostas que são possíveis para essa construção? A luz caiu, você foi ali correndo se iluminar. Vou abrir essa conversa. Vê só, muitas professoras têm relatado para a gente que, junto a essa dificuldade de engajamento, que tem a ver com o próprio formato, como a gente tem conversado aqui, mas também está ligado, em muitos casos, ao analfabetismo, né, digital dos estudantes e também das famílias também, né? Então, essa dinâmica, através das telas e dos dispositivos audiovisuais, elas encontram em muitas famílias resistência na largada, né? Na própria relação com os dispositivos e, a partir disso, na possibilidade de se engajar nas outras dinâmicas que eles possibilitam, né? Então, bom, de um lado a gente tem isso, né, trazendo aí de volta o primeiro item, né, o primeiro problema que a gente trouxe, né, é uma questão relacionada à questão das dificuldades de acesso estrutural. Por outro lado, a gente tem as dificuldades metodológicas, né, de grande parte das professoras e da escola, que não, de algum modo, não atende às necessidades das crianças nesse momento. Então, assim, se eu pego as crianças e boto elas 4 horas sentadas, lendo um livro, ou, enfim, tentando reproduzir essa dinâmica de decorar ou de copiar do livro didático, enfim, qualquer dinâmica que, de algum modo, mantenha o estudante numa relação de passividade, sabe? É bem provável que a repetição dessa experiência ao longo do tempo faça com que esse estudante se desestimule cada vez mais e passe a odiar a escola. E não é à toa que a gente aqui nas nossas experiências temos relatos de crianças chamando a experiência do Zoom de Zoom lógico, né? Ou crianças falaram que passaram a odiar a escola na educação remota, enfim, essas coisas, esses depoimentos têm aparecido, né? Enfim, então, assim, resgatando a tudo que a gente tem dito aqui no podcast, eu chamo atenção para uma necessidade da gente atender, da gente contemplar, da gente escutar as crianças, eu acho, sabe? De algum modo, entender que elas querem construir uma escola para si nesse momento. Elas estão também fragmentadas, elas estão também afetadas emocionalmente pelo o não vínculo, né? A dificuldade de se vincular aos seus colegas, né? Enfim, então tudo isso está afetando elas também. Por formatos, processos, dinâmicas dentro da educação híbrida, do ensino híbrido ou remoto, que atenda a essa questão, né? A essa necessidade delas se engajarem, né? Então, assim, desde uma simples roda de conversa, como é o que a gente vê que tem funcionado muito, uma simples roda de conversa, né? Um encontro que não tenha regras prévias, né, de fala e escuta, né, de tempo de fala, de dinâmica de atividades, né, então, uma simples roda de conversa, ou mediada por processos que aí sim a gente pode pensar nas contribuições da educação audiovisual, né, como os cineclubes, né, a própria integração, né, dessas práticas em murais colaborativos, como o Padlet, que fazem com que os estudantes tenham acesso a um lugar em comum, né, que seria esse mural onde elas podem produzir e compartilhar e acompanhar a partilha umas das outras. Enfim, dinâmicas essas que geram, digamos assim, uma linha do tempo, né, geram um lugar de pertencimento e também uma linha do tempo em que as contribuições vão sendo acumuladas e permitindo uma espécie de sociabilização e troca, né? Troca, e aí sim é o fortalecimento das relações sociais entre os estudantes, né? Fala um pouco aí, Ana, o que você acha sobre isso? Então, nessa direção, eu fiquei te ouvindo pensando nisso, assim, né? Porque pensar possibilidades, né, de permanecer, de aquecer, né, de
constituir, né, ou dar continuidade ao vínculo, né, aos vínculos, né? E é um desafio danado esse, né, de fazer diante de todo esse contexto, né, que a gente já falou aqui. E aí a gente tem acompanhado, né, pelo Semente, uma experiência na escola, mais uma vez a escola lá no Conde, que a professora está fazendo um cineclube, né, dentro da aula, né, não é uma atividade extra, claro. Né, dentro da aula, com a turma dela, ela resolveu abrir esse espaço para uma experiência cineclubista, né, que conjuga esse espaço de assistir filmes juntos. Né. Aqui dentro do Semente, a gente tem pensado, né, em ações que aconteçam dessa forma, né, assistir, pensar juntos, né, ver e produzir filmes juntos. Então, essa experiência do cineclube traz muito isso, assim, né, essa possibilidade. E é interessante pensar nessa ação, que é bem simples, né? Imagina, escolhe um filme, né, e a partir disso todo mundo assiste e faz os comentários, né, sobre isso. Mas tem uma estrutura que é um pouco mais complexa, assim, vamos pensar, né? Esse cineclube que ela escolheu fazer tem uma temática específica, ela está abordando filmes étnico-racial, né? E essa escolha faz muito sentido, porque é dentro de uma comunidade quilombola, é uma turma com crianças. Inclusive, numa das sessões, teve lá um filme bastante interessante, mas as crianças não faziam relação do seu próprio território, que elas mesmas estavam no território quilombola, né? Enfim, essa ideia de pertencimento mesmo, né? Então, ela, a partir dessa ação, que ainda assim não é andar pelo território, não é uma forma ainda tão interativa, mas essa escolha de fazer um cineclube com essa temática já ajuda bastante, né? A trazer para próxima das crianças a realidade que elas já vivem, né? Então, o cineclube tem esse recorte, possibilita também que as crianças comecem a falar, né? Tem esse espaço da fala, né? Acho que o Felipe mencionou isso, né? De que você ficar 4 horas lendo um livro, mas se coloca no lugar de uma criança que está aí querendo brincar o tempo todo, é um tanto frustrante mesmo, né? Para a gente que é adulto, ficar horas e horas, né? Na frente à tela já é algo maçante. Imagina para criança que tem aí toda essa função, né, de querer brincar. Então, eu acho que foi uma escolha muito feliz da professora de fazer esse tipo de ação. E aí as crianças estão ali brincando, vendo ao ver os filmes, mas também ela propõe a elas fazerem atividades práticas com audiovisual. Também nessa direção, né, de gravar pequenos filmes de 1 minuto, a partir de temas que surgem quando elas veem os filmes, sabe? Então, assim, isso termina constituindo também uma outra forma de ficar junto, né, aprendendo, de estar junto, mantendo esse vínculo, e estar junto buscando, investigando esses assuntos, enfim, esses temas que surgem lá na conversa e que vai desdobrando. É uma coisa assim infinita, eu acho. Porque tem esse tema que é direcionador, nem esse tema, não é direcionador, mas gerador, né? Esse tema gerador, e a partir disso vai surgindo outras possibilidades, porque as crianças ficam falando ali o tempo todo, né? Podia fazer isso, sabe? Então, você já percebe uma outra forma, né, de estar na escola, né? Uma outra forma de estar se sentindo pertencente, né? Se sentindo parte, como o Felipe falou, né? Assim, uma escola para si, né? Eu acho que é muito interessante isso. É muito possível também, né? Com certeza. E as duas falas de vocês, elas estão ligadas a um aspecto fundamental da escola, que é essa produção de um comum, né? A ideia da comunidade de aprendizagem, a ideia de que um dos movimentos fundamentais da escola não diz respeito apenas ao processo de escolarização, aquilo que se aprende propriamente, mas aquilo que compete também às nossas formas de relação social, né? A escola é um espaço de troca, um espaço de interação, um espaço democrático. Sobretudo a escola pública no Brasil, ela é o principal espaço da democracia, uma vez que ela reúne pessoas vindas de lugares muito diferentes, né, que expressam modos de vida muito distintos, e essa reunião num lugar comum, ela é o que caracteriza talvez uma das forças mais bonitas da ideia da escola. E aí, em relação a isso, acho que eu não posso deixar de destacar um dos projetos de lei que
têm sido levados a cabo junto ao Congresso Nacional, que é justamente pelo homeschooling, né? Esse debate tem aparecido nas pautas das redes sociais nas últimas semanas, que é a ideia, um projeto de lei que defende o processo de escolarização no ambiente doméstico. A gente sabe o quanto que isso é problemático, sobretudo com as famílias mais pobres, que dependem da escola também, né? A escola, ela faz parte ela é um equipamento social que se articula à família no cuidado das crianças, né? A gente sabe o quanto que esse cuidado das crianças, uma vez que ela é dedicado só aos pais e mães, são as crianças mais pobres que sofrem com isso, uma vez que seus pais e mães trabalham e não têm condições de dar assistência. Então, queria chamar a atenção para como essa ideia do homeschooling ela tem aparecido, o quão perigosa ela é e o quanto ela enfatiza e valoriza ainda mais uma educação meritocrática, voltada apenas para o indivíduo e sem nenhuma consciência da importância da escola como forma de interação e integração na sociedade de maneira mais ampla e democrática. Bom, queridos, nosso tempo acabou. Encerrando por aqui o nosso primeiro podcast. Uma maravilha conversar com vocês, muitas questões brotando aqui, germinando a partir desses problemas e desafios destacados. Quero trazer um convite às professoras e professores que estiverem nos ouvindo, se tiverem questões, dúvidas, provocações, críticas a partir disso que a gente conversou hoje, tragam, enviem para a gente por meio do nosso Instagram, manda mensagem em direct, que a gente responde no nosso próximo podcast. Então, Ana, se despedindo. Bom, foi massa. Gostei muito de estar aqui também. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado. E peço também para acompanhar um pouco, né, dos nossos trabalhos, enfim, um pouco dessas experiências que a gente contou aqui, lá no site do da Escola Semente. E é isso. Valeu. Felipe? Minha gente, eu queria agradecer, e assim, a gente aqui essa conversa durou 30, 40 minutos, né, mas o processo todo durou umas 5 horas, então é muito feliz a gente ter conseguimos fazer uma versão da gravação razoavelmente estável, mas é o seguinte, explicar também para o ouvinte, que essa proposta é pensar a educação audiovisual na prática, tá? Então, assim, cada episódio a gente quer trazer temas relevantes e cada vez mais que a gente também vai amadurecendo também, né, as nossas próprias participações aqui, é trazer conteúdos concretos, relevantes, que beneficiem você, professora, professor, trazer pessoas interessantes para conversar. Fica aí o convite para participação e contribuições de ideias para os próximos episódios. Maravilha, Felipe. Então, encerrando por aqui o nosso primeiro podcast, fiquem na escuta. Nas próximas semanas a gente segue conversando sobre a educação audiovisual na prática. Lavem as mãos, usem máscaras, fiquem em casa e até já.